Bom, Carlos, e aí, essa tentativa de ataque hacker, né? A matéria fala que não é muito perigoso, né? Não acessa diretamente o sistema, mas acaba causando transtornos, né, para os órgãos públicos. E a gente está falando da Polícia Federal, ou seja, a polícia pode dar uma resposta também, né? Localizar essas pessoas. Como é que é feita essa identificação? Boa tarde. Diego, boa tarde a todos que nos assistem aqui no All News. Bom, esse caso que a gente teve desses ataques, primeiro é importante dizer, não é infelizmente, não é uma novidade, né? Nós tivemos já outros episódios de ataques a sistemas dos tribunais, em que se tira do ar uma página, se inviabiliza o acesso a uma página, mas isso não significa que você tenha acesso necessariamente aos sistemas internos, que você possa violar documentos, em que você gere uma infração ali, uma violação à integridade da maneira pela qual o tribunal como um todo funciona. E é importante também lembrar que, na medida em que eu tenho uma situação como essa, esses ataques podem gerar uma maneira de identificação, dependendo de como os atacantes vão realizar essas atividades. Então, o que se tem na tarde de hoje são esses ataques que, de certa maneira, causam tumulto, causam uma situação que, enfim, que causa prejuízos para uma série de pessoas que precisam entrar nesses sites para obter informações, mas isso não significa que a gente tenha uma invasão necessariamente aos sistemas internos do tribunal. A gente passou pelo mesmo caso nas eleições, com situações em que, às vezes, o Tribunal Superior Eleitoral saía do ar, mas isso não quer dizer que você tinha alguém dentro dos sistemas. Acho que é o mesmo que a gente vê na tarde de hoje com essas invasões aqui, enfim, já noticiadas. Perfeito. Tem Alô, dúvida, ô coach? Boa tarde. boa tarde, bem-vindo de volta da licença prêmio, hein, seu Diego? Tá com a cara boa. É bom descansar, né, amigo? Boa tarde, Thales, boa tarde, Carlos, a todos que nos estão assistindo. Eu queria perguntar para o Carlos o seguinte: teve esse ataque aí, a STF, a Polícia Federal, escritório do Moraes. Como é que você liga esse fato com 7 de setembro, marcado agora para sábado, né, contra o Moraes? Discussão de anistia na CCJ, na Câmara. Tem uma ligação entre esses vários fatos aí? Onde se quer chegar com isso? O que você sente que está no ar, além dos aviões de carreira? Olha, Ricardo, no final das contas, acho que o que a gente vê é que as manifestações, elas, enfim, claro, acontecem na rua, mas cada vez mais a gente percebe que esses atos ocorrem também dentro da rede. Na rede não só você tem a organização de atos que podem levar a manifestações na rua, e a gente viu esse jogo ser jogado muito claramente em 8 de janeiro, em que você tinha uma organização desses atos feitos na internet para materializar uma violência fora das redes. É claro que para esse 7 de setembro a gente não está no mesmo grau de intensidade com que acabou, infelizmente, acontecendo em 8 de janeiro do ano passado. Mas, de certa maneira, é importante entender que manifestações acontecem dentro e fora da rede, e que essas coisas são casadas, e que esse jogo é jogado junto. Então, é importante entender que muitas das manifestações que a gente vê, ataque hacker, e aí, enfim, eu até faria um outro adendo aqui, e as próprias manifestações do Elon Musk são, de Exatamente. certa maneira, um olhar para começar a esquentar os tamborins para as manifestações de 7 de setembro. A gente vai ter mais oportunidades aqui de falar sobre o papel do Musk em especial, mas me parece que aqui a gente tem uma situação que é esse novo momento em que a manifestação política tem uma linha muito tênue entre o que é o direito da liberdade de expressão, de associação, de manifestação, e o que é efetivamente um ataque que causa danos, que causa prejuízos, né, que tira o acesso de tribunais, que tira o acesso de entidades públicas, que depreda prédios públicos. De certa maneira, guardadas as devidas proporções, você tirar do ar um tribunal na internet seria como se fisicamente manifestantes fossem lá e lacrassem às portas desse Perfeito. tribunal. Então, eu acho que é importante a gente tomar muita atenção sobre essa violência que acontece do lado de cada tela e como ela se espelha em manifestações que vão acontecer fora da tela.
Esses dois mundos nunca estiveram tão em contato, tão próximos, e é irreal a gente imaginar que o que acontece dentro da tela é mais fraco, é mais leve, é menos grave. Esses dois mundos estão juntos e a gente precisa olhar cada vez mais dentro dessa perspectiva. Oi, Thales. Obrigado. Diego, primeiro, quantos meses você tirou de férias? Cara, olha, quanto tempo? Eu tava precisando de uns 2, viu? 2 meses, mas 2 semaninhas já foram suficientes, porque daqui a pouco tem eleição e a gente sabe que o bicho vai pegar, né, Thales? A gente sente a sua falta. Já tá pegando. Já tá pegando. Mas seja bem-vindo de Obrigado. volta. Professor Carlos, um abraço, é um prazer tê-lo aqui também. Grande coach. Eu fico impressionado, nesse momento, muito impressionado, por ver os patriotas, essa gente que se diz patriota, promover um ataque hacker em defesa de um empresário estrangeiro contra o Supremo Tribunal Federal. É impressionante, o mundo está de cabeça para baixo. Eles se dizem patriotas e defensores da democracia. E aí fazem um ataque hacker, que é um ataque, como o professor aí definiu, quase um ataque terrorista, porque é fechar o Supremo Tribunal Federal, o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Um ataque quase terrorista contra as instituições democráticas brasileiras em defesa de um empresário estrangeiro. É impressionante, impressionante. Eu fiquei muito impressionado com esse ataque hacker. E eu queria saber isso do senhor, professor. Isso pode ser, o senhor começou a falar aí de que está fechando o Supremo, na prática é fechado. Isso pode acabar sendo enquadrado como um ataque terrorista? Olha, Thales, me parece que o enquadramento como terrorismo, a gente tem que seguir os quadrantes da lei, e em especial quando a gente olha para uma prática de crimes, a interpretação tem que ser sempre bastante restritiva. Mas, de certa maneira, um ataque que a gente chama de ataque hacker, que tira um site do ar e causa prejuízos, a gente não precisa de nenhuma nova tipologia penal. Essa pessoa já está causando danos à instituição, danos à coletividade, e ela pode ser responsabilizada por isso. E existem meios de identificação, é claro que isso vai depender de como se dá o ataque, mas é importante entender que a gente não precisa de leis novas, necessariamente, para toda maneira pela qual se dá uma violência, um ataque nas redes. A legislação criminal brasileira poderia passar por alguma atualização, é verdade, mas esse é o tipo de atuação que já encontra possível punição na lei como um todo, em especial se ela envolve acesso indevido a dados, se ela causa a perturbação da maneira pela qual se dá a prestação de um serviço público. Então, acho que tudo isso já poderia gerar uma responsabilização daqueles que são os autores desse ataque. Ô, Carlos, que coisa absurda. Ao mesmo tempo que nós estamos falando isso, a Polícia Federal está fora do ar até agora, né, Diego? Pela informação que o sistema interno dele está fora do ar, segundo a reportagem da Folha. E a Polícia Federal é que tem que descobrir quem fez o ataque hacker, né? Não é isso? Os órgãos de inteligência. Exato. Como é que nós chegamos a esse ponto, né? Porque, no fundo, a gente sabe, está se aproximando aí o fim dos inquéritos, né? Que apuram vários crimes do Bolsonaro e da turma dele. Tem uma ligação, isso que nada acontece por acaso no Brasil, acontecem absurdos, como o Thales falou, mas não por acaso, né? Tudo isso não está ligado à tentativa de anistia para o Bolsonaro e para a curriola toda? De certa maneira, Ricardo, acho que a gente consegue ver aqui, e aqui eu vou ficar restrito à minha zona de conforto, que é olhar como se dá as manifestações na internet e o seu impacto na maneira pela qual a gente navega questões jurídicas. Mas o que me parece, e aqui compartilhando com os colegas, é que a gente vive um momento muito novo na nossa relação com as redes sociais a partir da atuação do Elon Musk, porque é a primeira vez que a gente tem um dono de rede social que ativamente ingressa nos debates nacionais de um determinado país e, consequentemente, ele escolhe apoiadores e escolhe adversários.
se manifesta a favor de um campo e contrário ao outro. Então, isso faz com que toda a movimentação de uma rede social acabe sendo usada para uma determinada finalidade política. E me parece que o Brasil aqui está servindo de campo de teste, de uma experimentação para algo que pode ser replicado pelo mundo afora. E se você casa isso, já que, enfim, Ricardo pergunta sobre anistia a Bolsonaro e outras questões que refletem no campo jurídico, eu acho que a gente tem que pensar como todas as coisas se ligam, no sentido de que o Elon Musk também é o dono da Starlink. A gente sabe que em vários lugares do Brasil, quem leva a internet é a Starlink. Então, consequentemente, esse personagem, quando ele escolhe um apoiador ou quando ele escolhe alguém como adversário, ele vai nutrir da simpatia das pessoas que entendem que só tem a internet por causa dele. Essa é uma barganha, essa é uma cartada na disputa por corações e mentes. E, em especial, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe que o Elon Musk veio ao Brasil, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e, mais recentemente, o Elon Musk tem feito muitas publicações que são favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a seus apoiadores. Então, me parece que no Brasil um lado já está escolhido. Então, toda a campanha que faz o Elon Musk contra o Supremo Tribunal Federal é quase como se fosse um terceiro tempo de todo o debate que a gente viu durante o período eleitoral. É uma continuidade, só que agora escrita em inglês, por conta do dono da plataforma, levando adiante os mesmos entendimentos, os mesmos argumentos que a gente via nos apoiadores do presidente Bolsonaro durante a campanha eleitoral. É como se a campanha jamais tivesse terminado. Carlos? E ontem ele não atacou só o Supremo, o ministro Moraes, ele atacou o presidente Lula e o Brasil, né? Ele deixou isso bem claro, né? Ele perguntou se o Lula quer viajar de avião comercial e tal, porque ele vai alienar os bens do Brasil no exterior. Quer dizer, chegou a um ponto que providências legais podem ser tomadas contra ele. Uma outra questão é o 7 de setembro. O 7 de setembro, houve a outra manifestação que o Bolsonaro e o pastor Malafaia promoveram lá em São Paulo. A ordem era evitar cartazes contra o Supremo, não bater muito de frente no Supremo, muito embora a manifestação fosse contra o Supremo, mas sem muita agressividade. Dessa vez, não. Dessa vez, a notícia que se tem é que serão liberados cartazes, etc., e vai se falar contra o Alexandre de Moraes. O que mudou? Ali havia um medo jurídico de se imputar ao Bolsonaro mais uma tentativa de golpe e ele poder ser detido. Agora perdeu-se esse medo, por quê? O que mudou na conjuntura jurídica desse caso? O professor, posso meter a colher? Será que agora o X, né, quando ele está fora do ar, o pessoal está tendo que vir a público, né, para falar aquilo que falaria na rede social? Acho que são duas coisas, Diego. Acho que, de um lado, é isso mesmo, em que as pessoas vão levar às ruas algo em que falariam no X, mas acho que também, em termos jurídicos, a gente tem uma situação muito nova aqui, que é a seguinte: o Musk acaba, de certa maneira, sendo um proxy de toda essa discussão que a gente viu no Brasil. E aí, na medida em que ele assume o protagonismo perto dessa manifestação do 7 de setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro dá um passo atrás. O protagonista que incentiva, que inflama essas manifestações, não é o ex-presidente, é o Elon Musk. Então, toda a discussão acaba sendo centralizada na figura do empresário internacional, que aparece como campeão da liberdade de expressão, e, de certa maneira, você acaba conseguindo levar aquilo que interessa aos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, sem necessariamente colocá-lo como o protagonista, o principal incentivador desses movimentos. Porque, na visão geral, na visão pública, o responsável, ou um dos responsáveis por essa mobilização, viria ali da atuação do Elon Musk. Então, enfim, acaba sendo quase como que, enfim, de maneira muito alegórica, é claro, uma atuação em que o empresário americano vira um proxy
de demandas, de reclamações, de pautas próprias de um determinado grupo político brasileiro.